Aula de Geografia, nono ano, capítulo 3, Ásia. Professor Flávio Antônio Manfrim. Neste capítulo, veremos que no continente asiático é possível observar uma grande diversidade de paisagens, de etnias, de grupos religiosos e de condições socioeconômicas. Ao mesmo tempo que vemos um país como a China, que apresenta uma das maiores taxas de crescimento econômico do mundo, porém com diversos problemas sociais, existem países como o Japão, que é economicamente e tecnologicamente avançado, e outros como Camboja e Bangladesh, basicamente agrários, que registram baixos índices de desenvolvimento econômico, levando grande parte da população a viver em condições de extrema pobreza. Território da Ásia. A Ásia é o maior continente da Terra. Por causa de sua grande extensão territorial, o continente possui uma grande variedade de aspectos físicos, como o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, e os rios Yangtze e Ganges. O continente, devido à sua imensa extensão, tanto de norte a sul quanto de leste a oeste, há a presença de diversas condições climáticas, em áreas que predominam climas frios e extremamente rigorosos, como a Sibéria, e outras, marcadas por climas quentes e de chuvas abundantes nas regiões sul e sudeste do continente asiático. Principais características naturais da Ásia. O continente asiático é banhado pelo Oceano Pacífico a leste, pelo Oceano Índico ao sul e pelo Glacial Ártico ao norte. Seus limites a oeste, com o continente europeu, são marcados pelos mares Mediterrâneo, Negro e Cáspio, além dos limites terrestres pelos montes Urais e pela Cordilheira do Cáucaso. Com a África, possui como limites o Mar Vermelho, o Mediterrâneo e o Canal de Suez. O relevo e a hidrografia da Ásia. O continente asiático é uma imensa extensão de terra contínua com diversas ilhas agrupadas em suas costas. Algumas delas se constituem países, como o Japão, Sri Lanka, a Indonésia e as Filipinas. As planícies, uma das características do continente asiático, é marcado por extensas planícies, algumas delas são consideradas maiores ou as mais férteis do mundo, como a Mesopotâmica, a Indo-Gangética e as planícies do norte e do litoral oriental da China, além das planícies da porção ocidental da Sibéria. Nós podemos verificar na fotografia ao lado, né, a planície da Mesopotâmica. Planaltos e cordilheiras. Extensos planaltos ocupam grandes áreas do continente asiático. Na porção central, ergue-se a cordilheira do Himalaia, como nós podemos ver na figura acima, como as montanhas de altitude superiores a 8.000 metros, que fazem dela a cordilheira mais alta do mundo. Nessa cordilheira, localiza-se o Monte Everest, na divisa com o Nepal, com 8.850 metros de altitude. Ao norte, a cordilheira do Himalaia se estende o Planalto do Tibete, com altitude média de 5.000 metros, como nós podemos ver na figura abaixo. Clima e vegetação da Ásia. Na Ásia, praticamente todos os grandes domínios naturais, com seus climas e formações vegetais, resultam em uma grande diversidade de paisagens. São elas as florestas equatoriais, com grande vegetação densa e de grande porte, com regimes de chuvas durante todo o ano. As florestas temperadas, formadas de vegetação mista em clima temperado, que, embora rica em biodiversidade, encontra-se praticamente devastada. Tundra e florestas de coníferas. No extremo norte, predominam as paisagens de tundras, vegetação rasteira. Ao sul, as florestas de coníferas, conhecidas como taiga, mantêm-se esverdeados praticamente o ano todo. Os desertos, estepes e altas montanhas, estendem-se por ampla faixa de climas secos e semiáridos, nos quais predomina a vegetação, vegetações desérticas ou estepe, como nós podemos ver os exemplos nas fotografias ao lado. Vegetação e climas mediterrâneos. Essa vegetação, formada por arbustos, como as oliveiras, se desenvolve em clima mediterrâneo. Esse tipo de clima apresenta verões quentes e secos, alternados por invernos úmidos e moderadamente frios. Savanas, predominante em áreas de clima tropical, com verões chuvosos e invernos secos. Esse ambiente apresenta vegetação arbórea esparsa em campos de gramíneas e arbustos. Quanto à população, a Ásia e a sua população. A Ásia concentra quase 2/3 de toda a população mundial, cerca de 4,5 milhões
de pessoas, 4,5 bilhões. A China e a Índia juntas concentram 61% da população asiática. Grande parte da população vive no campo, apesar de que a migração do campo para a cidade vem aumentando na maior parte dos países. Distribuição da população. A distribuição desigual da população se repercute nos índices da densidade demográfica, que no final do século XX se aproximava de 800 habitantes por quilômetro quadrado nos vales da Ásia monsônica e, em contrapartida, chegava a apenas 4 por quilômetro quadrado na Sibéria e nos desertos da Ásia Central. Isso se deve, em grande parte, aos aspectos naturais do continente, com vários desertos e montanhas, bem como o clima frio em algumas regiões, como a Sibéria. Por isso, da concentração em áreas favoráveis para a agricultura, ou seja, nos vales e planícies. O crescimento populacional na Ásia. O crescimento populacional, apesar de não ser homogêneo entre os países da Ásia, em alguns países o crescimento expressivo interfere na manutenção da qualidade de vida das pessoas. Por isso, alguns países, como a China e a Índia, começaram a adotar políticas de redução de natalidade. A política de menos filhos, na Índia, o governo desenvolve a esterilização em massa de mulheres com baixo poder aquisitivo. Já na China, o governo implantou a política de filho único, com punições severas para os casais que descumprirem a lei. Os contrastantes indicadores socioeconômicos. O continente asiático reúne países com características socioeconômicas bastante contrastantes, como podemos acompanhar no quadro a seguir. Próximo slide. China e Índia, mesmo apresentando alguns indicadores sociais ruins, vem apresentando um significativo crescimento econômico nos últimos anos. O Japão apresenta elevado nível de industrialização e indicadores socioeconômicos expressivos. Por outro lado, alguns países, principalmente localizados no sul do continente, pode-se constatar condições de extrema pobreza. Nesse quadro do relatório de desenvolvimento humano de 2016, com o ano de referência de 2015, o país como o Japão, com IDH de 0,93, né, um analfabetismo que é pouco expressivo, e a expectativa de vida de 84 anos. Mortalidade infantil, que são por 1.000 nascidos vivos, são 2, né? Renda per capita, em dólar, 2016, 38.901. Já nós percebemos a China, já com um IDH um pouquinho menor, 0,738, já possui uma porcentagem de analfabetismo, expectativa de vida um pouco menor, com 76 anos, mortalidade infantil, 10 entre 1.000 nascidos vivos, com a renda já bem menor, per capita de 8.123 dólares. Já por outro lado, o Nepal, com 0,558, possui um analfabetismo de 35%, expectativa de vida de 70 anos, e mortalidade infantil de 26 por 1.000 nascidos vivos. E uma renda per capita de apenas 729 dólares. A próxima aula, nós vamos ver o capítulo 3, a Ásia, parte 2, a economia asiática. Até a próxima.